Olá pessoal, tudo bom? Professor Flávio aqui, começando mais uma live de língua portuguesa do ensino fundamental, tá? Hoje falando sobre textos argumentativos, ou seja, argumentação, né? Eu já expliquei isso em outras lives, né? Eu só estou complementando, que inclusive falamos de textos jornalísticos, né? Falamos em reportagens, falamos sobre dissertação, lembram disso? E aí, a linha de raciocínio aqui é a mesma para fazer um texto argumentativo, tá? Todo e qualquer texto argumentativo, ele tem que ter 3 pontos que são cruciais: introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Na introdução, é você expor o problema a ser discutido, né? Ou a tese a ser discutida. Depois, nós temos o parágrafo que é o mais importante, que é o desenvolvimento. Ali você vai expor e vai levar o leitor, né, a pensar, a refletir a respeito do assunto. E depois, na conclusão, é você levar o mesmo a concluir, né, fazer a conclusão dando ali a solução para aquele problema. Qual seria a solução para aquele problema? Lembrando que quando você pensa num texto argumentativo, você tem que ter empatia, tá? Você tem que se colocar no lugar do outro, né? Como aquele problema está sendo visto pela sociedade em que ele está introduzido, né? Isso daí é o mais importante. Quanto mais você conseguir, de certa forma, ser impessoal, melhor é. Nós falamos isso também no processo de dissertação. Lembram? Fazer a pessoa refletir, porque um texto impessoal é muito mais reflexivo, tá? A pessoa não se sente obrigada a pensar como você. Você, num texto impessoal, você faz com que a pessoa ela tire as suas próprias conclusões, né? E se puder, dentro de um texto argumentativo, você citar pessoas que dominem aquele assunto, mais interessante torna-se. Então, quando nós falamos de matérias jornalísticas, quando nós falamos lá de reportagem, eu dei o exemplo sobre a Covid-19. Lembram disso? Que aí, quando você fala do assunto, a gente tem que falar de cientistas que dominem o assunto, dos médicos também que vivenciaram aquela situação em vários países. Por exemplo, aqui nós poderíamos falar do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, né? Qual a posição dele, como ele via a Covid-19 em 2020, o que ele achava que ia acontecer em 2021, foi o que de fato aconteceu. Então, quando nós fazemos isso, faz com que o leitor ele tenha uma reflexão a respeito do assunto. Porque um texto argumentativo é, antes de tudo, uma coisa séria, tá? Você faz a pessoa refletir a respeito do problema. Tá? Então, argumentar é isso, é você ter uma tese, você defender aquela ideia, fazendo com que o outro, né, nesse caso o leitor, pense, faça uma reflexão assim, em cima do assunto que está sendo proposto. Pessoal, eu queria deixar 2 coisas claras aqui nessa live. Tá? A primeira delas é que quando nós falamos num texto argumentativo, tá? Não só no texto argumentativo, quando nós falamos em todas as matérias que estão sendo propostas no ensino fundamental, é necessário que vocês façam os exercícios que estão em PDF, tá? Tem que ser feito primeiro, tá? Para vocês conseguirem desenvolver uma boa avaliação. Segundo, vocês têm acesso a esse material. Eu sei que é um problema cultural, tá? O brasileiro ele não tem muito hábito de ler, ele não tem muito hábito de fazer exercício, mas são necessários. Vocês têm que cumprir essas horas, tá? Fazer esses exercícios para que tudo ande, tá, certinho, tá? Não adianta nada vocês apenas escutarem as lives ou verem os episódios e pularem os exercícios. Existem os exercícios em PDF que vocês têm que fazer, tá? Pensem que vocês estão numa sala de aula, tá? Que está sendo cobrado isso do professor, do tutor. Então, tentem fazer. Ou melhor, façam se puderem, ok? Se puderem, não façam. Melhor ainda. Então, vamos lá, começando aqui, ó. Texto argumentativo, características, estrutura e dica. Lembrando que, quando nós falamos aqui em estrutura, a estrutura é essa, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá?
Para você fazer uma boa estrutura, né, na desenvoltura aí desse texto argumentativo, é muito bom que você faça um esqueleto, tá? O que vem a ser um esqueleto de um texto argumentativo? O esqueleto de um texto argumentativo nada mais é do que um resumo, ou melhor dizendo, um rascunho, tá? Do que vai ser tratado. Porque quando você faz um rascunho, você em cima do rascunho você vê onde você errou, concordância verbal, concordância nominal, que é normal, tá? Além de você visualizar os erros de concordância verbal, concordância nominal, você lendo aquilo em voz alta, você repara se está sendo prolixo, tá? O que vem a ser prolixidade quando nós falamos em textos de um modo geral? Você falar usando muitas vírgulas e tornar aquele tipo de leitura muito cansativo, tá? Não é uma leitura cansativa que você tem que criar. Você tem que criar uma leitura em que na introdução você já chame a atenção do cara, né, da pessoa que esteja lendo, para o assunto que vai ser tratado, tá? Então, quanto mais você der ênfase nas informações que você quer discutir no desenvolvimento, mais importante o texto argumentativo torna-se, ok? O texto argumentativo é aquele que expressa um ponto de vista, defendendo uma hipótese, opinião ou teoria, tá? Lembrando que é bom sempre usar de empatia, tá? A ideia é conter argumentos válidos que sustentem o ponto de vista apresentado. Desse modo, seu objetivo é o convencimento do leitor com relação às ideias que são colocadas no texto. Ou seja, querendo ou não, é um processo de convencimento, tá? Mas como é que você convence esse leitor a respeito do assunto? Você fazendo com que ele reflita. Tá? Então, assim, quando nós pensamos nos textos de modo geral, repetindo, tá? Tentem ser o menos pessoal possível, porque quando você usa um verbo conjugado em primeira pessoa, é como se aquilo dali estivesse sendo uma imposição. E não é imposição, é fazer com que a pessoa reflita. Possui como característica ser sobre qualquer assunto, desde que se baseie em um raciocínio, ou seja, na análise de ideias. Ele é redigido em prosa com períodos e parágrafos e tem o intuito de persuadir alguém sobre determinada ideia. Isso daqui é importante quando fala em análise e ideias e é regido em prosa, tá? Na língua portuguesa existe prosa e verso, tá? Quando nós falamos em prosa, é quando você usa vírgula, ponto continuativo, ponto parágrafo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Diferente do verso, tá? Então, pensou em texto argumentativo, é sempre escrito em prosa. A tese defendida deve ser clara, de forma a ser facilmente identificada pelo leitor. Ou seja, não é que você tenha que usar de coloquialidade dentro de um texto argumentativo, mas você usar o vocabulário mais simples possível, tá? Porque você tem que partir do pressuposto de que esse texto vai ser lido por todo mundo, né? A classe mais alta, a classe mais baixa, aquelas pessoas que têm um nível de intelectualidade maior e aquelas pessoas que têm um nível de intelectualidade menor também. Ou seja, o objetivo é atingir as pessoas, né? Atingir no bom sentido. Seus argumentos utilizados podem ser, isso daí é importante, inclusive cai num dos exercícios de vocês. Argumento de autoridade, ou seja, traz para o texto o peso e a credibilidade de um especialista da área, apoiando-se no conhecimento do mesmo. Como eu dei o exemplo da Covid-19, né, quando eu falei do Mandetta, né? Dependendo do assunto em que nós iremos tratar, dependendo do assunto político que você vai tratar, você procure a opinião de um economista, se possível famoso, a respeito do assunto. Está sendo tratado hoje, né, a concessão, né, dada à Rede Globo. Então, quais fontes você poderia buscar para dar credibilidade a esse texto argumentativo que você está criando? E depois, argumento de consenso. Não precisa de embasamento teórico, uma vez que se trata de um consenso global,
tá? Ou seja, um assunto que esteja sendo discutido no mundo todo, né? Algo em que as pessoas falem muito e dominem pouco, como o caso do desmatamento lá da Amazônia, né? PEC que é assinada, não é assinada, as pessoas só repetem ou fazem uma reflexão a respeito do assunto. Então, tudo isso daí é importante. E é mais importante para vocês que estão no ensino fundamental discutirem a respeito desses assuntos. Discutirem e escreverem a respeito. Por quê? O brasileiro, às vezes, o brasileiro ele se sai melhor na discussão, tá? Quando discute um determinado assunto, do que quando vai escrever, do que quando vai colocar isso em prosa. Por quê? Às vezes não. Eu vou ser bem sincero com vocês. O brasileiro não tem o hábito da escrita. Não adianta. Então, pedir para o cara colocar um assunto. Podia ser o assunto mais simples do mundo. Como aconteceu o acidente da Marília Mendonça. Todo mundo sabe que foi um acidente aéreo, né? Mas pede para o cara fazer um texto argumentativo ou fazer uma dissertação a respeito do assunto. O aluno trava, tá? Então, trava porque tem pouco hábito de escrita. E às vezes trava por ter pouca prática oral também, né? O que é a prática oral? Discutir, refletir a respeito do assunto. Porque quanto mais você escreve, melhor você fala, tá? Isso é fato. E um texto argumentativo tem também como objetivo fazer com que o aluno tenha, com que o leitor tenha essa reflexão. Seus argumentos utilizados podem ser comprovação pela experiência ou observação, fundamenta-se na documentação com dados que confirmam ou comprovem sua veracidade, como a documentação da experiência de alguém. Depois, a fundamentação lógica baseia-se em operações de raciocínio lógico, como implicações de causa e efeito, por exemplo, né? Quais são os reais fatos do assunto que está sendo tratado. Isso daí é importante, né? Não ter um processo de manipulação, embora quando você pense em matérias jornalísticas, em reportagens, principalmente com relação à política, tenha esse viés, né? Agora, como é que você consegue identificar isso? Você só consegue identificar isso quando você tem argumentos, que é um dos objetivos principais dos textos argumentativos. A estrutura de texto argumentativo tem por objetivo convencer o leitor. Deve ter coesão, ser claro e apresentar riqueza lexical, tá? Ter um bom léxico. A sua estrutura, então, é bem definida. Primeiro, apresentar a tese para depois defendê-la, né? Ou seja, de certa forma, aí, quando a gente fala que tem que ser coeso, né, tem que ter coerência, você, muitas vezes, tentar mostrar aonde termina o processo de introdução, entra o desenvolvimento e como você conclui aquele assunto ali, fazendo com que a pessoa reflita sobre o tema. Dessa forma, considera-se que ele é dividido em 3 partes, como já explicado. Introdução ou tese. Vou chegar um pouco mais próximo porque a minha vista fica meio embaçada. É aqui que a ideia principal é apresentada, ou seja, a introdução desempenha o papel de mostrar a posição assumida pelo autor do texto sobre algum assunto. É nessa parte que se apresenta a tese do texto argumentativo. Além disso, a introdução é, antes de mais nada, um momento crucial, pois é a partir dela que a pessoa decide se seguirá com a leitura ou não. A introdução do texto argumentativo ainda situa o leitor por meio de uma breve apresentação do tema. Isso possibilita que o leitor se familiarize com a questão. Aí vocês lembram lá, quando nós falamos sobre redação, quando nós falamos sobre dissertação, que existem 3 pontos, principalmente em matérias jornalísticas, que você tem que encontrar nessa introdução. O que, como, onde, e algumas vezes você encontra o porquê também, né? Então, a introdução, ela, de certa forma, tem que causar impacto, tá? Por quê? Principalmente nas chamadas, fazendo um comparativo aqui, nas matérias de jornal,
né? Reparem que quando eles querem chamar muito a atenção do leitor, eles colocam a manchete lá exposta em letras garrafais, se possível usando cores mais fortes para chamar a atenção. Aí você se depara com aquela manchete, tá? Mas não adianta nada se a manchete for importantíssima e a introdução do texto não for tão interessante assim. Né? Tem que chamar a atenção do assunto dentro da introdução. É dentro dessa introdução que você vai fazer com que o aluno, nossa senhora, eu tenho que saber disso daqui, eu tenho que pensar a respeito. Né? O leitor tem que pensar dessa forma para continuar a leitura. Chegou no desenvolvimento, realmente é isso daqui que o assunto se trata. Qual seria a solução? Né? Para você chamar a atenção também para a conclusão. Então, essas 3 partes, elas são coesas e têm que ser coerentes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Dessa forma, considera-se que ele é dividido em 3 partes. Desenvolvimento ou argumentos. Então, vimos introdução, agora desenvolvimento. Ó. É o corpo do texto, é onde se organiza o pensamento. A ideia é fundamentada e desenvolvida no desenvolvimento. É nessa parte que a tese expandida é defendida com argumentos listados e aprofundados que sustentem o ponto de vista do autor. O intuito é conduzir o raciocínio do leitor, evitando repetições e exemplos excessivos ou fora do contexto. Aí já fala tudo. Né? É nesse ponto aí que você pensa em filósofos, pensa em médico, se o assunto for voltado para a medicina, pensa em político, se o assunto for sobre política, colocar pessoas famosas a respeito do assunto. A última parte aqui do texto argumentativo é a conclusão. A conclusão sintetiza o problema tratado no decorrer do texto. O texto argumentativo pode terminar apresentando possíveis soluções para o que foi apresentado ao longo do desenvolvimento, retomando a tese ou utilizando uma conjunção coordenativa conclusiva para expor soluções para as ideias expostas, como, por exemplo, logo, portanto, por isso, etc., evitando as palavras enfim, concluindo, tá? Que para alguns leitores isso daí é colocado como se fosse atestado de burrice, tá? Pô, o cara tem que me mostrar que está terminando, que está concluindo o texto argumentativo. Dicas para ter uma boa argumentação. Isso daqui é importante, tá? Em um texto argumentativo, nunca deve ser afirmado algo que não venha de estudos ou informações adquiridas previamente. Dessa forma, os argumentos utilizados devem ter algum tipo de embasamento. Algum tipo não, tem que ter embasamento. Ao dar exemplos ou falar de experiências, elas devem ser coerentes e ter verossimilhança com a realidade. As citações precisam ser de pessoas razoavelmente confiáveis. Além disso, confira outras dicas para conseguir fazer uma redação nota 1000. Então, esse ponto aí é o principal, né? Você citar pessoas que dominem aquele assunto ali. Eu vou falar sobre, sei lá, futebol. Né? Você vai pegar, dependendo do ponto de vista ali, vai falar sobre a crise no futebol brasileiro, por exemplo. Você vai pegar pessoas que conheçam o esporte, né, para darem opinião a respeito do assunto, porque isso daí faz com que, além da credibilidade, torne o texto argumentativo mais sério, tá? Mostre para o leitor que o autor de fato pesquisou a respeito do assunto. Fazer críticas é saber discutir sobre o assunto abordado. É onde nós começamos a entrar na empatia, tá? Ou seja, expor a sua opinião. Não haja como se fosse o dono da razão. Para isso, afaste-se das opiniões contundentes e sem margem para contestação. Tente convencer o leitor através de ideias, né? Fazendo com que ele reflita e colocando o texto impessoal. Fale sobre o lado negativo de algum assunto, mas não esqueça de apontar o positivo também de uma forma verdadeira e cautelosa.
mas não esqueça de defender o seu ponto de vista a respeito do assunto. Como o objetivo do texto argumentativo é convencer outra pessoa, você pode utilizar uma técnica de persuasão, como é o caso, por exemplo, da geração de empatia. O que vem a ser empatia, que é uma palavra que está sendo tão colocada, né, que as pessoas discutem tanto, falam o tempo todo, mas fulano não tem empatia. Né? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Tá? E isso é muito necessário quando você faz um texto argumentativo, principalmente, porque o texto argumentativo está fazendo com que aquela pessoa tire uma conclusão. Né? Tem esse objetivo aí, na maioria das vezes, da pessoa que está criando uma ideologia. Né? Então, mostra, você pode achar aquele assunto ali com viés, o seu viés é mostrar o lado positivo, porque você pensa de um lado positivo a respeito do assunto. Mas você tem que respeitar as pessoas que pensam pelo lado negativo e vice-versa, para não ofender, tá? Não achar que aquilo dali está fora de argumento e a pessoa vem à introdução, não vou nem ler. Né? Então tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro, ou seja, ser ético. Por exemplo, coloque-se no lugar do leitor. Ao se enxergar em determinada situação, provavelmente ele continuará a leitura em busca de aprender mais sobre esse assunto. Ao fazer isso, logo no começo, você tem mais chances de capturar a atenção do leitor logo de cara. Para saber criticar um assunto e gerar empatia, você precisa ficar bem informado. Atualmente, existem várias formas de fazer isso, como pela internet, televisão ou até mesmo pelos jornais impressos. Ou seja, a internet ela veio só para somar, tá? Ou seja, quanto mais você tiver informação a respeito do assunto que você vai argumentar, melhor é. E lembre-se que como o autor teve acesso a essas informações, o leitor tem também. Então, assim, tenha cuidado para, ao defender a sua ideia, não extrapolar, tá? Não tem que convencer a pessoa a pensar dessa forma, não. Tem que ser sério. Utilize bem o português. Algumas pessoas têm bons argumentos e sabem discutir e expor seu ponto de vista, mas não conseguem escrever isso no papel de forma clara, justamente por não terem domínio sobre a língua portuguesa, tá? Principalmente quando se trata de escrita, principalmente quando se trata de leitura, tá? O brasileiro, infelizmente, não tem o hábito da leitura, nem tem o hábito de escrever. Eu espero que passe a ser um hábito de vocês. É fundamental aprender a utilizar o português corretamente, para que seu texto argumentativo tenha credibilidade. Para isso, tenha o hábito de ler e escrever frequentemente, necessário. Relacione as informações. Ter uma grande bagagem de informações é simples, mas conseguir relacioná-las não. Procure reunir todas as suas ideias e elaborar um esqueleto para o texto argumentativo. Eu já expliquei para vocês. Esqueleto é como se fosse um rascunho. Tá? Veja aquilo dali, veja se não está sendo prolixo demais, se não cometer um erro de concordância verbal ou nominal aqui ou acolá, se não cometer um erro no uso da vírgula, que muda, na maioria das vezes, todo o sentido de uma oração, tá? Muda totalmente o sentido de uma frase. A partir do esqueleto, é possível inserir as informações. Interligue os parágrafos e os associe ao maior número de informações possível. O texto deve seguir um fluxo sem se tornar redundante. Tá? Redundância, que nós vamos ver isso mais a fundo nas aulas de língua portuguesa, que é colocado como uma figura de sintaxe denominada pleonasmo. É isso, nós temos 2 exercícios aqui para serem feitos. Lembrando que vocês estão numa live, ou seja, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá expostas que terá um professor à disposição para respondê-las, ok? E não deixem de fazer os exercícios da apostila, tá? São necessários para que vocês desenvolvam bem a prova, e não só a prova, para que vocês aprofundem também o conhecimento. Tenho 2 exercícios aqui, vou ler para vocês, dar um tempo para vocês fazerem e depois eu volto corrigindo, ok? Os exercícios são os seguintes, ó.
A estrutura de um texto argumentativo tem por objetivo, letra A, convencer o leitor, B, não convencer o leitor, C, deve ser escrito em verso ou dedilhado, nenhuma das respostas acima. E a segunda pergunta, o segundo exercício, um argumento de consenso. A, não precisa de embasamento teórico. B, precisa de embasamento teórico. C, traz para o texto peso e a credibilidade de um especialista da área ou dedilhado, nenhuma das respostas acima. Tempo para vocês fazerem, já nós voltamos corrigindo. Até lá. E aí, pessoal, fizeram o exercício? Bem fácil, né? Acho que todo mundo conseguiu desenvolver bem aí. Vamos lá, ó. Primeira pergunta. A estrutura de um texto argumentativo tem por objetivo, letra A, convencer o leitor. Sempre, tá? Porém, esse processo de convencimento aí, que é colocado de uma forma muito educada, né? De uma forma muito reflexiva. E a segunda, um argumento de consenso é a letra A, não precisa de um embasamento teórico. Era isso, espero vocês na nossa próxima live ou no nosso próximo episódio. Até lá!